noite para todos. Meu nome é Ângela e em nome da Fundação Pingo de Amor eu gostaria de dar boas-vindas a todos que aqui estão, tá, para a nossa reunião desta noite. E a mensagem que foi trazida para que nós pudéssemos refletir antes do nosso palestrante é sobre a linguagem, tá? E é do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, e ele começa com uma passagem de Paulo, né? Onde ele traz: linguagem só é irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo. E aí Emmanuel faz uma interpretação dessa passagem e ele diz o seguinte: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Para nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que a gente possa refletir, né, sobre essa passagem, o quanto é importante, né, aquilo que a gente fala, né, já que traduz realmente o que nós temos dentro de nós. Eu gostaria de convidar todos vocês a participarem agora dessa prece, tá? Para que nós possamos todos ficarmos conectados com a espiritualidade maior, nos benfeitores dessa casa. Então vamos orar a Deus. Pai de infinita misericórdia e amor, nós te pedimos, Senhor, o amparo para a nossa reunião desta noite. Pedimos, Senhor, para que os benfeitores espirituais dessa casa estejam aqui a envolver todos nós que aqui estamos em vibrações de harmonia, de paz,
ajudando-nos, Senhor, em nosso entendimento, na nossa compreensão do que o nosso amigo trará fruto de seus estudos nesta noite, para o qual pedimos também, Senhor, amparo, para que ele possa trazer esse estudo de forma que possamos ter um entendimento claro. E pedimos, Senhor, que a Tua paz esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tá saindo bem aí? Prazer estar novamente aqui, dizendo sim aí ao chamado da nossa amiga, Yara. Vou começar a puxar sua orelha não, tá? Vou começar a puxar sua orelha não, que você me avisou com 2 dias de antecedência. Mas, enfim, atendendo ao chamado da nossa querida, que a gente não se sente tão capaz assim, ainda mais em curto espaço de tempo, mas eu abri esse livro, né, do Fonte Viva, e caiu, né, nesse capítulo de linguagem, né, e eu acho isso tão importante, né, que eu não tive dúvida, eu vou falar sobre isso, né, não tive dúvida, né, porque a linguagem é o nosso meio de nos comunicarmos, é um meio da gente se fazer entender, de nós lidarmos com todos, né? Então, é uma coisa muito importante para nós que somos espíritas e que estamos nos empenhando diuturnamente para nos melhorar. Então, melhorar sobre todos os aspectos. Então, quando a gente fala, né, como a nossa querida falou, a gente está falando o que vem de dentro. Então, como nós não somos tão bonzinhos assim, acaba que a gente fala, né, como Paulo nos deixou o legado, faço o que eu não gostaria de fazer, e o que eu gostaria de fazer, eu ainda não consigo fazer. Eu acho que não sou só eu aqui que estou dentro dessa faixa. Por quê? Porque a gente sabe, estuda, a gente vem aqui, né, estuda o Evangelho, a gente sabe quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo, temos vários exemplos, mas no dia a dia, no rame-rame, em casa, na rua, no trabalho, a gente volta e meia, a gente escorrega. E na maioria das vezes a gente escorrega no modo de falar. E a gente acaba arranjando confusão por não estar atento a esse instrumento, que é um instrumento do meu espírito. É a forma como eu vou me colocar. Então, como nós, mais uma vez, estamos querendo prestar mais atenção em sermos pessoas melhores, a forma como a gente fala, ou seja, a linguagem que nós utilizamos, ela é uma ferramenta-chave nesse aspecto, né? Então, essa forma de falar, esse jeitinho de falar, é um treinamento, pelo menos para mim. Eu venho treinando isso há muitos anos, né? Prestando atenção, olha como é que você fala, né? E vendo as outras pessoas falarem comigo, aí você, né? Opa, peraí, né? Ou seja, a forma como as pessoas falam não bate bem para a gente, correto? Por diversos motivos, nós vamos falar um pouquinho mais a miúde sobre essa forma aí. Mas se a gente não soa bem no nosso ouvido, se aquilo que a pessoa fala não bate bem, opa, então não vamos fazer da mesma forma. Vamos prestar atenção, né? Porque muitas vezes você, querendo ser, de repente, alegre demais, você acaba
usando palavras ou brincando de uma forma que acaba ofendendo. Então, a nossa linguagem, a gente se utiliza dela de tempo inteiro, até quando está dormindo, porque no plano espiritual a gente também se comunica, né? Então, o que sai daqui, a linguagem que a gente usa, ou seja, o que vem do nosso espírito, nós ainda temos um freio, que é a nossa garganta aqui, né? Então, na hora que você for falar, né, o ensinamento de Emmanuel para Chico, enche a boca d'água. Tem hora que é melhor você encher a boca d'água. Isso a gente tem que, em tempo real, né? Alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que você, né, instintivamente, a gente reage. Então, muitas vezes, né, esse momento, esse reflexo rápido, a gente tem que pensar rápido, antes de falar alguma coisa que vá ofender ou que vá causar um desequilíbrio, porque a palavra mal falada, assim como eu falo, eu brinco com a Yara, por quê? Porque eu sei que ela não vai me levar mal, né? Então eu sempre pego ela como auxílio e instrução, porque eu sei que o que eu falar para ela, mesmo pegando no pé dela, ela não vai ficar com ranço. Mas vamos supor que eu nunca tenha visto e eu faça alguma coisa que não agrada. Eu cheguei aqui e chamei ela de velha, né? Eu não chamei ela de velha, eu dei a entender. Você que entendeu que... Mas se fosse outra pessoa, eu não poderia fazer essa brincadeira. Por quê? Porque ia me levar mal. Ela não me conhece. Então, já ia ficar com o pé atrás comigo, né? Então, isso são coisas que nós temos que estar atentos no nosso dia a dia. Que hoje eu estou alegre, aí, nem todo mundo está nessa mesma vibração. Então, também é uma caridade da gente respeitar o estado emocional, a situação daquelas pessoas. Você vai chegar no enterro, onde a pessoa perdeu ali marido, mulher, filho, sei lá, e você vai causar? Não é o momento adequado, embora você queira levantar o ânimo e tal, mas talvez não seja um local, um momento adequado para você falar determinadas coisas. Então, a nossa linguagem, ela tem que ser adaptável também aos locais. Eu não vou falar aqui para vocês da forma como eu converso com meus amigos de 40 anos, não é? Assim como vocês conversam com amigas, com os amigos de vocês, que já tem uma larga intimidade. Então você vai conversar mais descontraídamente. Aqui eu estou falando para várias pessoas, né, onde que eu não conheço. Então eu tenho que domar aqui a minha língua. Para quê? Para que a missão, a finalidade para a qual eu estou aqui, seja melhor compreendida possível para qualquer um. Desde aquela jovenzinha ali, né, até aquela pessoa mais velha. Né? A senhora mais sábia que tem dentro dessa sala. Eu ganhei? Então, assim, esse linguajar, a gente tem que estar atento. Porque, na maioria das vezes, é onde a gente causa encrenca. Né? Onde a gente causa problema. Não só problema, vamos supor que eu fale alguma coisa que desagradou a minha amiga. Mas como ela é uma santa, entendeu? Ela não vai levar mal. Ela não vai levar mal, coitado desse rapaz, ele, né, é um ignorante, é maluco, é um não sei o quê. Então, assim, pela bondade dela, ela vai me perdoar. Mas pode ser que a gente encontre alguém que não esteja nessa mesma
vibração, sintonia de amor, de caridade, né? E aí a gente vai causar problema, né? No mínimo, vamos arranjar um inimigo gratuito. Não inimigo de nos fazer mal, mas aquela pessoa que, aquele rapaz, né, já começou mal falando, ou seja, já vai ter uma antipatia. Mas nenhum de nós gosta disso, né? Todos nós gostamos de ser bem recebidos, de estarmos junto, né, com pessoas, todos, que a gente possa se sentir bem. E quando você, de alguma forma, causa uma má impressão, opa, você já tem ali alguém que já não vibra tão bem quando te vê. Por conta da nossa linguagem mal utilizada. Então, veja a importância, né, que a gente tem que tomar com relação a tudo aquilo que a gente fala. Quando está muito alegre, quando está muito triste, quando está com raiva, né, quando está feliz, porque são estados emocionais que todos nós temos. Nosso momento de felicidade, ganhamos na loteria, estamos felizes à beça. Aí, às vezes, se a gente não se policiar, acaba falando besteira, né? Se a gente estiver triste, o momento de cada um, então cuidado com o que a gente fala, também para não deixar as outras pessoas num baixo astral. É normal nós ficarmos tristes, nós ficarmos, enfim, mas nós não temos o direito de puxar também as outras pessoas para baixo. Então, tudo isso é motivo de nós vigiarmos, né? E falar é fácil, né? Falar é fácil. Agora, falar bem, falar com critério, né? já exige, como tudo, né? Aí que a doutrina espírita ela nos dá uma chicotada virtual, né? A doutrina espírita ela nos dá uma chicotada virtual. Ela permite que a gente faça qualquer coisa. Nós somos livres para fazer o que for, né? Mas nem tudo nos convém agora, que a gente já sabe, que a gente está querendo nos tornar melhor. Então, a vigilância tem que fazer parte do nosso minuto, nosso segundo, e a gente não está acostumado a isso. Nós não estamos acostumados a ficar vigiando, ficar ali, né? Isso acaba sendo o quê? Nos deixando tenso, né? Mas, como a gente quer melhorar, a gente não quer mais ofender ninguém, a gente quer ser uma pessoa que seja recebida em qualquer lugar, com alegria, enfim. Nós temos que exercitar isso. E todas as vezes que não bater bem, não adianta ficar xingando o outro lá ou ficar de cara feia. Por que ele não está assim? Desculpa, por que ficou assim? Por que as pessoas me trataram mal? Ou por quê? Por quê? O que me interessa sou eu. O que eu poderia ter feito para não causar isso? Ou para tornar o ambiente de casa melhor, o ambiente do trabalho, o ambiente da casa espírita melhor? Porque o que me interessa sou eu. Porque eu não vou mudar ninguém, não consigo mudar nem a Yara. Conheço ela há 20 anos. Não consigo mudar ela. Fazer ela ficar ruim, não consigo. Então, a gente só consegue mudar, mais uma vez, nós mesmos. A gente consegue influenciar. Então, se é para influenciar, vamos influenciar positivamente. Com as nossas palavras, com os nossos atos, né, as nossas ações. E isso requer de nós o quê? Vigilância. Vigiai e orai, né? Ai, que saco, ficar o tempo inteiro. Mas se a gente não exercitar essa vigilância, nós vamos continuar pisando na bola, maltratando as pessoas, falando o que não deve falar, né? Pior é quando a gente nem percebe isso. Eu falo aqui e acabo ferindo alguém. Nem estou aí, né?
quando a gente já faz alguma coisa, porque a gente erra, né? A gente erra, a gente fala besteira na hora errada, não tem aqui nenhum santo que está aí, não tem nenhum Francisco de Assis, nenhum, né? Não temos ainda. Mas, então a gente pisa na bola, a gente fala errado, a gente age de uma forma equivocada, mas como nós estamos querendo, é aquela chicotada da doutrina espírita virtual. Se você quer, se você quer ser reconhecido como um bom espírito, é aquele que se esforça por domar as suas más tendências e piriri, parará, parará. E mais tendências nós temos muitas, né? Então, toda vez que a gente pensa, faça uma retrospectiva do dia, a gente sempre encontra uma coisa que a gente fez e que poderia fazer melhor. Aí é que está o mote da gente estar sempre atento, né? Se a gente falou, ofendi Yara, ofendi Yara. Primeira coisa, se eu identifiquei, vou tentar reconciliar com ela. Pô, desculpe, minha amiga, você é linda, maravilhosa, né? Falso pra caramba. Ou seja, tentar me reconciliar, porque eu pesquei que eu agi de uma forma equivocada, eu falei de uma forma equivocada. E nós, como estamos querendo ser cristãos, vamos o quê? Perdoar. Mas vamos pedir perdão também quando a gente pisa na bola. Né? Então, o que acontece? Nessa ânsia que todos nós já temos de nos melhorar, nessa nossa reflexão, a gente vai revisitar. Eu falei de uma forma equivocada. Eu percebi que aquela pessoa me olhou de cara feia ou não gostou. Então, se ela não gostou, eu tenho que analisar. Eu falei alguma coisa que eu a ofendi? Ou, muito bem, eu falei bonzinho, cheguei, dei beijinho na Yara, falei com ela, abracei, né? Eu agi, né, como não identifiquei nada de ruim, mas ela me olhou de cara feia. Então, se eu não fiz nada, então, pelo menos deixo ela lá porque eu estou com a minha consciência tranquila. Então, deixa ela com a raiva dela, porque eu, de sã consciência, não provoquei. Mas ela pode estar chateada com alguma coisa. E não é comigo, eu só entrei ali na frente e recebi ali aquela vibração que eu percebi que não estava muito boa, mas tudo bem, vou orar por ela, já vou começar a exercitar aquilo que normalmente a gente não consegue fazer ainda, ou é mais difícil, que é orar por aquele que nós ofendemos ou que nos ofendeu. Vamos orar. O que acontece? É a prática que nós temos que exercitar. Temos que exercitar. Embora eu não tenha essa prática, mas toda vez que eu identifiquei alguém que está doente, alguém que me ofendeu ou que não gosta de mim, esta atitude de pedir ao Criador que olhe por aquela pessoa, nós já temos esta certeza de que, de alguma forma, aquela pessoa vai receber aquela nossa vibração. Se ela não for de hipocrisia. Vou rezar por ela porque, Nossa Senhora, né? Não. O que nós estamos exercitando se não somos verdadeiros cristãos? Então, nós não temos aquele amor que o Cristo teve por nós, certo? Mas nós temos que exercitar. É o que eu tenho para hoje. Pelo menos eu não vou mais querer mal, desejar mal para aquele que não gosta de mim. Mais do que isso, eu vou tentar orar por ele. Então, nesta atitude, nós estamos tentando ser aquilo que nós gostaríamos de ser.
Então, por que eu estou falando isso? Porque a prática, o exercício, né, de nós estarmos sempre atentos com aquilo que nós falamos, vai chegar um momento que a gente vai estar falando, fazendo tranquilamente, porque vai virar um hábito. Eu falar só bem, não falar mal de ninguém, eu estou falando. E olha só, eu estou usando meu instrumento para falar mal de outra pessoa. Não foi isso que nós lemos aqui? Ou seja, não ser a nossa fala motivo para desarmonizar ninguém. Porque quando a gente fala mal de alguém, nós estamos também, eu estou falando mal, estou falando com a Yara, estou falando mal da Verinha. Né? Eu estou causando uma desarmonia, eu estou sobrecarregando ela com alguma coisa negativa. Né? Ou seja, coisas negativas, a gente já sabe que a gente tem que estar vigilante. Nós ainda falamos mal, nós ainda julgamos, tudo bem, mas o exercício, essa prática de perceber que estou falando mal da Yara, vou ficar quieto. Né? Porque nós ainda temos esse vício, nós temos muitos vícios. Então, este atento, que é o vigiar e orar, ele tem que fazer parte da nossa vida. Né? O orar para que a gente esteja em sintonia, né? Para que as coisas aconteçam e me pegue bem, para que quando a Yara me maltratar, ela me encontre bem, em sintonia, coitada, ela deve estar mal, perdoe ela, ser com ela, entendeu? Ilumine ela. Então, ou seja, isso é você consigo mesmo. Então, quando o ambiente está ruim, quando a coisa está preta, é a nossa oportunidade de ser luz, de tirar aquela candeia debaixo da mesa e ser luz. É fácil? Não. Porque você é diferente. Você quer ser bonzinho, mas que cara bobo. Mas que cara boboca, que cara, né, isso, cheio de adjetivos, né, que se recebe, mas paciência. Eu só vou conseguir ser alguém bom ou melhor se eu colocar em prática. Poxa, colocar em prática dentro da casa espírita, só pessoas lindas, maravilhosas, com exceção da Yara, né? Todo mundo muito bem, todo mundo querendo fazer o bem, todo mundo, que maravilha, que facilidade. Sai daquela porta ali para fora. É a vida real. E aí? Aqui dentro eu sou um santo. E lá fora? Quem que eu sou? Né? Então, a gente está se preparando aqui, nós estamos nos alimentando, nós estamos estudando, nós estamos exercitando dentro da casa espírita, porque todos nós temos o mesmo ideal de nos tornar melhor. Então, aqui é uma casa de um educandário, nós estamos aprendendo a conviver de forma cristã entre nós, né? Para quê? Para que a gente, exercitando isso, exercitando, isso se torne natural em nós. E dali para fora, a gente continue sendo o mesmo santo daqui de dentro. Ou as mesmas pessoas que já gostaríamos de ser do lado de fora. Não importa que vão chamar da gente disso, daquilo, de boboca, enfim. Não importa, porque é o que eu quero ser. Então, se eu conseguir ser uma pessoa que perdoa, que fala tranquilamente, que respeite as pessoas, enfim, eu vou estar sendo autêntico. Né? E nessa luta, muitas vezes a gente sempre se chama, eu pelo menos, pois sou um hipócrita. Eu vou para a casa espírita, faço palestra e tal, no dia seguinte estou eu falando besteira, fazendo besteira. Poxa, se alguém que me viu ontem, me visse hoje, fala, mas aquele não, aquele é o irmão do Pedro. Quantas vezes eu não me pego assim?
Vou dar um exemplo. Essa semana, fui ali no Bramil, a semana estava cheia, a cidade está cheia, né? Tupida de gente no final de semana. Aí fui, recebi a incumbência da minha mulher, e eu sou obediente. Aí no Bramil, fazer compra, eu fui lá. Né? Estacionar, aquela fila para estacionar, aí tá bom. Estou lá, calmamente no meu carro, esperando, 5 minutos, 10 minutos, a fila não, ninguém vai embora, então, estou lá. Aí daqui a pouco eu começo a andar, e aí um carro aqui do meu lado vai sair. Aí, né, eu falei, vou dar uma rezinha, vou para ele sair e vou estacionar ali. Beleza. Aí, dito feito, pô, peguei, dei uma rezinha, a pessoa, pum, saiu, no que saiu veio outro, pum, entrou. Eu ali meia hora esperando, poxa, chega na minha vez ali, a pessoa entrou na cara de pau. Eu falei, nossa senhora, e agora, o que eu vou fazer? Não, peraí, isso não está certo, não posso ficar aqui. Ela, pô, ainda buzinei, ô, tem fila aqui, não sei o que. Entrou. Eu falei, caramba, tive que tomar uma decisão, não, eu vou ter que ir lá falar com ela. Não vou ficar bem, né? Eu estou aqui, é uma pessoa de tempo, não é justo. Aí eu saí do carro, fui lá, de uma porta saiu uma senhorinha, né? Aí, pô, quando saiu a outra senhora, Jacira, minha amiga do peito, do Luiz Gonzaga. Aí eu fui cheio de atitude, aí, puxa, Jacira. Beijei, abraço, e todo mundo lá esperando, né? Eu, pô, Jacira. Falei, ó, Jacira, eu vou ter que dar um recado para você, ó, você entrou na minha vaga aqui. Ela, entrei na minha vaga, nem tinha percebido. Aí eu vi que você estava ali, o rapaz saiu, eu entrei. Eu falei, tá bom, ó, tá saindo uma vaga ali, pega ali, eu fui lá, entrei, calado, falei, caramba, né? Eu fui e falei, vou cascalhar. Poxa, que injustiça, né? A minha amigona do peito, não bastando, no dia seguinte, estacionamento, lá em cima no hortifruti lá perto de casa, tudo cheio. Aí eu, pô, não vou deixar o carro estacionado aqui no meio da rua, né? Aí o dono do patrão, isso aqui, eu falei, olha, eu quero um garrafão d'água. Ele pegou do fone do meu carro, pegou e tal. Eu falei, vou tentar estacionar. Nisso, o camarada que saiu da mercearia, ele, entrou, eu falei, pô, vou estacionar. Aí eu saí do lado, botei assim, já engatei a minha ré, ele, saiu, no que eu vou, outra gente. Cara, não vou. Aí eu saí para poder pegar a garrafão. Quem que era? Minha vizinha, minha amiga, minha paciente, que estava no horário marcado 2 horas depois comigo. Eu falei, que bom, eu já não... O teste. Eu enchi minha boca d'água. Ô, dona Elza, não falei nada. Ou seja, a gente acaba escorregando. Né? A gente acaba escorregando. Uma década de querer fazer justiça e tal, não sei o quê. A gente acaba falando, se expressando, fazendo aquela cara assim de que todo mundo... né? Tem alguma coisa... Então, isso é o que a gente transparece. Está errado? Não está errado? O que a gente quer ser? Vamos lá. Tem uma opção de filme aí que eu gosto de ver.
falando de Jesus. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver as passagens, né? The Chosen, né? Maria Magdala, uns filmes maravilhosos. Então, não interessa, tem violência, tem romano, tem não sei o quê, não, mas aquilo não. Mas o personagem que está ali, que se é parecido com Jesus e não é, pouco importa, mas assim, tentando nos trazer como, no relato do Evangelho, como é que Jesus, né? como é que seria, ou como é que poderia ter sido Jesus ali na lide, junto conosco ali, né? Todo mundo difícil pra caramba, se nós somos difíceis hoje, naquela época então era mais difícil ainda. Então você olhar, você ver, eu pelo menos eu sou de ver, pode ver. Né? Então você lê aqui, pelo menos para mim, você lê, nossa Senhora, Jesus calmamente, não sei. Agora você vê, né, reagindo de uma forma, né, tranquila. Então eu falei, poxa, quando eu crescer eu quero ser assim. Então você se lembra, eu gravo, eu guardo, relembro essas passagens que a gente está estudando, né? Então aquilo fica mais gravado na minha mente, né? Então me ajuda a me esforçar para também ser assim, mesmo roubando a minha vaga ali, meia hora ali, eu, né, não vale a pena eu me desgastar por conta de querer justiça, de querer ser justo, de não está certo. Eu não vou corrigir ninguém. Coitada da minha amiga, ela nem percebeu. A outra, então, nem tomou conhecimento. Eu estava ali, ela chegou, tinha uma vaga, botou. Eu estava ali esperando. Nem tomou conhecimento. Eu vou cascalhar com ela por causa de quê? Interessante é o seguinte, minha amiga, minhas pacientes, que moram no meu coração, e se fosse outra pessoa? Né? Então, a gente tem que estar atento, para não incorrer, de repente, pega uma pessoa casca grossa e você acaba arranjando uma confusão de grátis por causa de uma vaga de estacionamento. Então, estou dando esse exemplo porque eu vivi 2 dias seguidos essa semana, segunda e terça. Hoje é quarta, né? Hoje é segunda e terça, 9 dias. Mesma coisa. Então, assim, de repente, tem determinadas situações que você ainda não consegue e acaba falando besteira e acaba colhendo o resultado daquela sua atitude, daquela sua fala. Então nós temos que estar sempre atentos para que a nossa linguagem, né, ela, pelo menos a gente tente ser um pouquinho... Por que eu estou vendo aqui que esse não é o meu. O meu tem uma cola aqui, aquele está sem cola. Então, deixa eu ver se eu esqueci aqui de... Ah, sim. Né? Uma coisa importante aqui que a gente tem que lembrar é que todos nós temos problema. Certo? Todos nós temos problema. Sempre acontece alguma coisa que... Né? Mas é importante que a gente aprenda a lidar com os nossos problemas. Eu estou com um problemão, aí eu venho para cá e fico enchendo o ouvido da pobre da Yara. Ou seja, eu estou transferindo para ela aquela minha inquietação, aquela minha tristeza, seja lá que tipo de emoção for, eu estou enchendo os ouvidos dela, né, como ela é uma pessoa boa e tal, ela vai sofrer junto comigo. Mas o sofrimento é meu, o problema é meu, né? Então, muitas vezes, a gente sobrecarrega o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso amigo, amiga. Muitas vezes o problema que é problema nosso, né? E que a gente acaba
puxando aquela pessoa, também envolvendo-a nesse nosso problema. Então, a gente tem, como foi falado aqui, nós temos que minimizar ou não sobrecarregar as outras pessoas com um problema que nos diz respeito, né? Então, tem um carro ali que está... Não, já hoje eu estou tranquilo. É um carro daqui, está bem em frente. Então, por que eu achei importante esse ponto? Porque às vezes a gente encontra, e é comum isso, pessoas que não conseguem encarar os seus problemas. Não conseguem resolver os seus problemas. Empurra com a barriga, ou então fica naquilo, ou não tem coragem de tomar uma decisão, e aí puxa todo mundo, só fala nisso. Né? Quando a gente está com problema, né? Se a gente não se policiar, acaba todo mundo sabendo dos meus problemas. Vou falando, sempre aquela mesma, vou falar com ela, falo com ele meu problema, encontro com ela, falo o mesmo problema, ou seja, a gente acaba transferindo esse nosso problema. Né? E o que normalmente acontece nisso? A gente não encara o nosso problema. Tá? Então, nós temos que aprender a encarar os nossos problemas. Se eu tenho um problema, o problema é meu. Se eu acho... Tudo bem, nós estamos aí para isso, né? Para ajudar e tal. Isto é uma coisa. Se eu sei que a Verinha pode me ajudar em algum problema, eu vou buscar ajuda para ela. Não vou sobrecarregá-la com o meu problema, eu vou buscar. Eu quero solucionar o meu problema. Eu quero resolver o meu problema. O problema é meu. Então, se todas as vezes que a gente não encara os nossos problemas de frente, a gente acaba, que a gente chama de muleta. A pior coisa que tem é muleta. Qual é a muleta? Vai para bebida, já estou com a minha mulher que eu não aguento, já estou de saco cheio, não aguento chegar em casa e tal. Eu não resolvo o meu problema, vou para a rua e fico com os amigos, enche a cara. Né? Ou vou para as drogas. Normalmente, né, a gente vai suprir alguma deficiência que a gente não conseguiu encarar. Se a gente for ver, né, os psicólogos aí, tem algum psicólogo aí? Não me deixe mentir sozinho. As pessoas que procuram, né, com algum vício, alguma coisa, na realidade é porque essas pessoas têm um problema e arranjam uma fuga, uma muleta para que ela possa se apoiar e viver a vida. Aí eu consigo viver aqui sexo fora do casamento, bebida, seja lá o que for. Cada um tem a sua fuga para continuar vivendo, mas aquele problema está ali, entendeu? Não resolve. Então, muitas vezes é um sinal de que é legal isso, é a gente encarar os nossos problemas, para que a gente não crie muletas para nós mesmos. Então, quando a gente encara os nossos problemas, a gente vai buscar ajuda, vai meditar, vai correr atrás. Mas vamos resolver, se tiver solução. Se não tiver solução, vamos aprender a conviver com esse problema. Tem problema que nós não temos solução para ele. Né? Ou seja, é uma prova que a gente já sabe, que a gente tem que passar, para a gente ter mais paciência, para ter resiliência, né? E a gente pede a Deus paciência. Acho que todo mundo pede paciência. Pois é, mas primeiro tem que ter paciência. Mas a paciência, aí Deus vai e nos coloca a prova para que a gente possa aprender a ter paciência. E a gente reclama. Não é isso? Fica irritado, mas é um exercício. Paciência, por exemplo, é uma virtude
que a gente tem que exercitar. E a exercício é o quê? Com as pessoas lindas, maravilhosas? Não, são aquelas pessoas difíceis, são com os problemas que a gente tem na nossa vida, e a gente tem que parar, pensar e, né, encarar esse problema e procurar resolver ou conviver com ele se não tiver solução. E está tudo bem. Ok, eu tenho esse problema, assim, assim, assado, e vou conviver da melhor maneira possível. Porque ficar xingando a Deus, a gente já sabe que ele não é o culpado. A gente já sabe quem é o culpado. Então, não adianta nós transferirmos o problema para o outro. O problema é nosso. Então, primeira coisa, não adianta ficar transferindo nada. É encarar e tentar solucionar da melhor forma possível, nem que seja com a paciência e aprender a conviver com aquele problema. Isso vai nos tornar o quê? Pessoas mais tranquilas, mais, né? Não seremos aquelas pessoas que chegam no local e as pessoas já tudo se afastam, porque você é tão negativo, você não fala de coisa boa, só fala de coisa ruim. Se a gente percebe isso, aquela pessoa sempre está falando mal da outra pessoa, ou está sempre aproveitando, e volta e fica reclamando da vida. Aquilo, né? Poxa, não é bom. E a gente então acaba, daqui a pouco. Poxa. Então, isso já é um sinal. Será que as pessoas, nós estamos sendo chatos com os nossos problemas? Nós estamos sendo negativos, seja lá de que for, de forma for? Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, você ficar falando mal das pessoas, como a gente viu o Emmanuel nos trouxe, ficar sobrecarregando outras pessoas com falar mal, com falar coisas negativas. Então, tudo isso é o quê? É o nosso aprendizado de vigilância. Por quê? Se eu não gosto de ambiente nesses termos, não seja eu a criar esse ambiente. E a gente, quando a gente bobeia, a gente escorrega e está junto ali falando o que a gente não gostaria mais de falar. Então, nós temos que estar vigilantes. Percebeu? Pronto, já é o primeiro sinal. Já percebi que eu estou fazendo aquilo que eu não gostaria de falar. Pronto, já tomei uma atitude. Não vou falar mais. Vou mudar o rumo da prosa. Estão falando mal da Yara? Poxa, mas ela é tão boazinha. Ela vem dar alimento, não sei o quê. Nananana. Então, isso é outro tipo de atitude que nós devemos ter. Como Cristo nos ensinou. Vamos ver as coisas boas. Coisa ruim, todos nós temos. A Yara tem um problema ali no pé, tem uma unha encravada. Ela tem unha encravada, esse é o problema dela. Isso não vai trazer nada de positivo. Então, com Cristo, o que ele faz? O que ele via naqueles apóstolos, tudo rude, tudo assim? Ele via aquele diamante que estava ali dentro. E que todos nós temos. Mesmo aquela pessoa mais que a gente não gosta, aquela pessoa mazinha, né? Que chuta animal, que faz, sim, aquela pessoa, ela é um diamante dentro, só ainda não está lapidado. Quanto tempo ela vai virar um diamante? Não sei, é o problema dela. Mas ela vai virar um diamante. De repente, lapida antes da gente. A gente já está cheio de aresta ali para lapidar e ela acordou e aquela mesma energia que ela fazia besteira, ela joga para se esforçar. E nós ainda estamos aqui. Estamos aqui. Né? Então, a gente vendo isso como Cristo nos ensinou, procurando ver as coisas positivas, nós vamos deixar de falar mal daquela pessoa. Vamos parar de criticar, vamos parar de julgar, que isso não nos cabe. E a gente faz isso o tempo inteiro.
Então, é uma vigilância que nós devemos ter na nossa vida, tá? Então, a gente não pode se deixar abater, né? E a gente vê que a doutrina espírita, muitos espíritos acabam abandonando a doutrina espírita. Já conheci vários que você nem acredita. Você é espírito, como é que né? Por quê? Porque é muito difícil. Porque a Yara não vai ficar puxando a orelha da gente. Quem puxa a orelha da gente somos nós mesmos, é a nossa consciência. E a gente vai, cai, escorrega. Aí amanhã vão pegar minha vaga, eu vou lá e vou causar uma confusão. Aí olha, errei de novo. Aí daqui a um mês, pô, eu caio de novo, arranjo confusão, o que eu já não queria mais, aí eu acabo desistindo de mim. Ah, não, é muito difícil. Né? É melhor eu ir ali, rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e eu tô bem na fita, mais fácil. Então, ser espírito não é fácil, porque a gente já sabe que nós não vamos virar santinho quando a gente desencarnar. A gente não vai lá para o reino dos céus e ficar tocando harpa. Não, a gente sabe disso. Então, se eu vou ficar empurrando com a barriga para a próxima, tá tudo bem, é uma decisão minha. Eu não quero melhorar isso não. Vou deixar para a próxima. Tá tudo bem, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós tomemos as nossas decisões. A colheita vai ser de acordo com o que nós plantarmos. Então, quanto mais a gente se esforçar em primar pela nossa linguagem, né, mais a gente vai estar se educando cristãmente. Né? Então, assim, na fala aqui dele, deixa eu pegar aqui, né, que eu achei muito legal, e a gente às vezes não se dá conta. Que é, aqui, ó, linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Então, se você está mal, você pode até falar e tal, mas você deixa transparecer que você está mal. Você está falando bem, eu estou, mas de alguma forma, as pessoas acabam percebendo, ou com quem a gente está conversando, que a gente não está bem. Né? Então, essa maneira de se expressar faz parte. É aquela linguagem que a gente não diz. Se chega alguém aqui, você olha, você vê, essa pessoa não está bem. Ela não falou nada. Você percebe que ela não está legal pela expressão dela. Então, a comunicação, a linguagem, não é só a falada. É como a gente se expressa, a nossa vibração. Quer dizer, mais do que isso, a nossa vibração. Se eu estou numa vibração boa, eu vou estar emanando vibrações positivas. Então, as pessoas vão estar recebendo aquilo, porque nós estamos aqui numa troca. Eu estou emanando aqui vibrações da minha vibração. E vocês estão emanando aí. Então nós estamos... Quando alguém não está bem, né, e emana o quê? Não vai emanar uma vibração maravilhosa, porque aquela pessoa não está bem. Então, a gente consegue perceber. As pessoas mais sensíveis percebem logo de longe. Já olha assim, já sai, tem uma nuvenzinha preta ali junto com ele. Ou com ela. Por quê? Porque faz parte da nossa linguagem também como a gente se expressa, como a nossa vibração. Né? Então, no plano espiritual, é um problema, né? Porque lá a gente, os espíritos olham para a gente e já sabem a nossa ficha toda, né? É um problema. A gente não consegue esconder, né? Já olha para a gente assim, já sabe o nosso, vamos dizer assim, as nossas características, as nossas mazelas, aquilo que nós somos. Né? Aqui não, aqui a gente ainda tem esse invólucro aqui que, né, eu me esforço ali para ser
para ser bonzinho e tal. Às vezes eu consigo enganar algumas pessoas e tal, mas lá não. Então, também é um exercício que eu acho que é legal. Eu me coloco, eu estou no plano espiritual. Já desencarnei. E agora? Não tenho mais fachada, né? As pessoas me veem como eu sou, não tenho como me esconder aquelas manchas pretas das minhas, né? Porque tá todo mundo vendo. Então, como é que eu agiria lá? Como eu gostaria de agir lá? Aí transfiro para cá. Então, esse é um exercício, né? Muito particular, que eu, de vez em quando eu comecei a fazer exercício depois que eu li as obras de André Luiz, onde ele fala, os amigos lá, o instrutor, aí vem com os alunos para cá, não sei o quê, a atitude do instrutor, fico pegando fogo, ele, calma. Quantas vezes o ciclo não está pegando fogo e a gente está desesperado, e a gente esquece de ter calma, de ter tranquilidade, de orar, pedir ajuda. Quando o circo está pegando fogo, a gente se envolve e esquece que nós temos um amigo espiritual dedicado para nós, querendo que a gente acerte, doido para não faz isso, faz aquilo. Está ali, estão aqui, são nossos anjos guardiães. Estão querendo que a gente acerte e a gente não abre essa sintonia com eles, pedindo ajuda, só o fato da gente se sintonizar, de pedir ajuda, a gente já está saindo de uma vibração agitada para você, né, pensar, agir, né, um pouco mais de calma, cautela, não deixar que a emoção, né, que a gente ainda se deixa levar pela emoção, pelo instinto, faz besteira, né? Vai brigar por causa de uma vaga. Enfim, então, isso tudo é um exercício. São formas de nós expressarmos numa linguagem falada, gestual, de expressão, de vibração, que é o que a gente gostaria de ser. Então, nesse finalzinho, né, aqui a gente relembra aqui a carta de Paulo a Tito, né, onde linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe. Não tendo o que falar da gente, não tem nada que nós não demos chance, nós não falamos rispidamente, entendeu? Nós agimos conforme nós já gostaríamos de ser. Então, que nós possamos exercitar essa forma, mesmo que a gente não seja, que nós não somos. Nós não somos. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui aprendendo. Mas, nessa prática, querendo colocar em prática aquilo que nós já gostaríamos de ser, tendo Jesus como nosso guia e modelo, nós já vamos começar, né, repetir, e com mais facilidade nós vamos estar nos tornando pessoas, né, com uma linguagem sã e irrepreensível, de forma que ninguém possa ter nada que nos repreenda, porque nós não demos margem a isso, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelas nossas ações, enfim. Então, que Jesus nos ajude nessa nossa luta diária, para que nós possamos melhorar todos os dias um pouquinho mais. Obrigado. Obrigada pela apresentação, pelo estudo. Acho que todos nós aproveitamos bastante. Eu refleti muito, né? Principalmente sobre o exercício, né? Todo dia, né? E a gente fica às vezes falando assim, mas eu fiquei pensando quando você estava falando, eu falei assim, mas eu vou perder a minha naturalidade, eu vou inventar algo que eu não sou, né? Vou deixar de falar do jeito que eu estou acostumada a falar, quer dizer, vou deixar de ser eu, né? Que às vezes eu penso assim, mas é um exercício, né? Hoje eu vou estar exercitando, amanhã eu vou estar exercitando, amanhã esse exercício passa a ser eu, né? E aí eu já vou estar, né? Não mais fazendo exercício,
me vigiando, né? Como você falou, vigiando aquilo que eu falo e tal, porque já vai ser parte de mim, já vai estar dentro da minha natureza, né? Obrigada pela sua apresentação. Queria novamente convidar todos para que nós possamos fazer a prece de encerramento. Jesus, amado Mestre, Pai de infinita misericórdia e amor, agradecemos muito, Senhor, o estudo desta noite, aquilo que foi trazido, as reflexões. Nós possamos, Senhor, ao longo da semana, ao longo dos nossos dias, manter acesa em nossas mentes essa mensagem, para que possamos estar vigiando, para que possamos estar nos ajudando através de nossa transformação íntima, para que possamos, Senhor, a cada dia nos tornar uma pessoa melhor. Obrigado aos benfeitores dessa casa que ampararam e auxiliaram nesta noite. E pedimos, Senhor, para que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.